Olá a todas, olá a todos. Hoje teremos uma exposição sobre teoria geral do processo, conceito e funções. Tenho aqui a presença do doutor João Monteiro, que é mestre e doutor pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Universidade de São Paulo, foi me orientando nos cursos de pós-graduação daquela faculdade. Tudo bem, João? Tudo bem, professor. Fico muito feliz, muito grato por essa oportunidade de participar justamente da unidade inaugural do curso de Teoria Geral do Processo. A alegria é minha, a honra é minha, e é sempre bom poder rever os orientandos e conversar com os orientandos. E hoje o tema é um tema clássico, não é? Como o João disse, a aula inaugural de Teoria Geral do Processo, e preparamos aqui um sumário para tratar dos temas mais importantes, que reputamos mais relevantes em relação à Teoria Geral do Processo. E aqui, evidentemente, nesse sumário, procuraremos dar uma pincelada nos temas mais relevantes que reputamos importantes para a construção dessas colunas fundamentais de sustentação da teoria geral do processo. Em primeiro lugar, a necessidade da distinção entre direito material e direito processual. Em segundo lugar, explicar um pouco a respeito das fases metodológicas do direito processual, da própria evolução do direito processual. Em terceiro lugar, falar dos escopos, dos objetivos e da instrumentalidade do processo. Em quarto, um tema caríssimo da atualidade, também tratar da efetividade, segurança e técnica processual. No quinto ponto, nós vamos falar sobre os institutos fundamentais do direito processual: jurisdição, ação, defesa e processo. E, por último, o processo como procedimento em contraditório. Então, esse é o nosso sumário dessa nossa exposição e, evidentemente, aqui vale a pena nós começarmos aqui, iniciar pelo conceito de teoria geral do processo, não é, João? A respeito do que é exatamente o que se chama de teoria geral do processo. Um tema, desculpe, professor, mas um tema tão caro às arcadas, né? Porque a própria fundação da disciplina remonta, né, o lançamento do livro em 1974. É verdade, João, bem lembrado. Essa disciplina começou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, começou em 1974, a partir da edição de um livro que hoje é um clássico, que se chama Teoria Geral do Processo, de autoria de 3 professores da casa, 2 deles já infelizmente falecidos, a professora Ada Pellegrini Grinover, o professor Antônio Carlos de Araújo Sintra e o professor Cândido Dinamarco, esse ainda na ativa. E a partir de então, essa disciplina foi introduzida nos cursos de graduação e, evidentemente, que essa ideia foi replicada por várias faculdades de direito do país. E hoje se coloca a importância da teoria geral do processo para uma visão integral do processo enquanto método de solução das controvérsias. Então, nesse sentido, é que é importante a teoria geral do processo, e aqui nós vamos repisar e destacar essa, digamos, função expansiva da teoria geral do processo, que eu acho muito interessante, porque esses conceitos, esses princípios que trataremos ao longo de todo este curso de teoria geral do processo têm relevância para a aplicação de todo e qualquer método de resolução de controvérsias legítimo, que se baseia em princípios, em garantias e que, portanto, acabam por propiciar uma melhor solução das controvérsias em geral, não é, João? Exato. É um tema clássico, mas atual, porque como toda boa teoria, que de fato é a teoria geral do processo, ela é defendida pelos professores da Faculdade de Direito lá de São Francisco,
foi em outros momentos, em outras searas, até questionada a sua relevância em outras instituições, mas a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco reafirma a importância da teoria, agora revisitada à luz dos novos desafios. E um dos grandes exemplos é a impossibilidade de se falar hoje na primazia da solução adversarial, né? Da solução adjudicada, imposta. Adjudicada, imposta, e a teoria geral do processo enfrenta, né, essas novas tendências, mantendo-se atual. Mas, afinal de contas, João, como nós poderíamos conceituar, teoricamente, a teoria geral do processo? E aqui vale a pena a gente lembrar aqui as lições do professor Dinamarco, há um conceito teórico, sintético a respeito da teoria geral do processo, que, no seu entendimento, seria um sistema de conceitos e princípios ao grau máximo de generalização útil e condensados indutivamente a partir do confronto dos diversos ramos do direito processual. Não é? Então, afinal de contas, o que seria essa ideia de diversos ramos do direito processual? O direito processual, como nós sabemos, pode ser visto a partir do direito processual civil, do direito processual penal, do direito constitucional processual, não é? Até mesmo hoje se fala da processualidade no direito administrativo. Portanto, essa ideia de não diria nem confronto, como diz, mas essa ideia de compatibilização desse sistema de conceitos e princípios generalizados e aplicados nos diversos ramos, nem do direito processual, mas do direito material, com uma visão da sua aplicação prática no processo, seja ele um processo jurisdicional ou num processo administrativo. E vale a pena aqui lembrar, não é, desse conceito prático da teoria geral do processo, que o exame da teoria geral do processo abarca, engloba o estudo dos fenômenos, das circunstâncias comuns a todas as aplicações do direito processual nos diversos ramos do direito. Então, direito civil, direito penal, direito trabalhista, direito eleitoral, que hoje se fala de um direito processual eleitoral, administrativo, entre outros. Então, por essa medida e por essa visão, a teoria geral do processo tem interesse prático, inclusive para processos não estatais, que não estão sob a guarda, a tutela do Estado. A arbitragem, métodos consensuais de prevenção e resolução dos conflitos ou das controvérsias, essa força expansiva dessas colunas fundamentais que abarcam esses princípios e conceitos relevantes, íncitos ao direito processual e que são aplicados aos diversos ramos do direito, não é mesmo, João? Sim, professor, perfeitamente. Permita-me recordar essa nova dimensão da teoria geral do processo que a professora Ada Pellegrini Grinover, em sua última obra, Ensaio sobre a Processualidade, muito bem pontuou, né, que a processualidade hoje ela tem novos domínios. Me recordo que a professora Ada fala, inclusive, de uma processualidade inerente a outras esferas de debate público, como, por exemplo, a própria esfera política, né? Ela é bastante inova. Com certeza, muito. Né? Seria essa processualidade no processo legislativo, no processo decisório, não é? Nos tribunais administrativos. E há quem diga, né, João, até em outros setores, por exemplo, o direito desportivo, por exemplo, se vale daquelas noções, conceitos e princípios íncitos ao direito processual na resolução das controvérsias que ali se instauram, até, eu diria, João, nos processos decisórios
nas sociedades anônimas, nas sociedades privadas, devem seguir certas regras procedimentais, e aí se fala da processualidade, não é? Dessa ideia expansiva da processualidade, que foi bem abordada pela professora Ada Pellegrini Grinover. Eu até, num estudo muito antigo já, publicado na Revista do Advogado, eu falava dessa processualidade, não é? Em outros mecanismos de resolução das controvérsias. E hoje passa a ser relevante o estudo desses diversos mecanismos, e até modernos, não é? Por exemplo, a resolução das controvérsias online, por meio dessas ideias íncitas e caras ao direito processual e, mais precisamente, a teoria geral do processo. Perfeito. A teoria geral do processo não se preocupa mais apenas com conflitos, mas também como evitá-los, né? Essa função preventiva de evitar, né, os conflitos, e aí entram esses mecanismos importantes de conciliação, negociação, a mediação, para se evitar as controvérsias, e porque nós sabemos que muitas vezes a decisão imposta não é a melhor, não é a solução adjudicada, aquela em que um terceiro impõe a sua decisão, nem sempre é a melhor. Por essa razão, torna-se importante aí o estudo desses institutos importantes que acabam por propiciar soluções de controvérsias de forma que as partes participem do resultado final, por meio de uma conciliação, por meio de uma mediação, às vezes até com um terceiro participando e induzindo e às vezes até intervindo na própria resolução da controvérsia. Então, é importante aqui a gente pensar nessa função de caráter geral da teoria geral do processo, não é, João? Que foi destacada pelo professor Dinamarco e também no Teoria Geral do Processo, da professora Ada, do professor Araújo Sintra e de Dinamarco, a respeito dessa função primordial da teoria geral do processo, que está ligada exatamente aos institutos fundamentais do direito processual, não é? E quais seriam esses institutos, João? Então, aqui, para a gente sistematizar e mostrar para vocês bem claramente que o processo deve ser visto a partir desses 4 institutos relevantíssimos para o direito processual: jurisdição, ação e defesa e processo, não é? Às vezes a defesa é chamada de exceção. Essa ideia que Dinamarca coloca no seu Teoria Geral do Processo Civil e que também está no Teoria Geral do Processo já referido. E aqui vale a pena, não é, João, falar dessas outras funções relevantes da Teoria Geral do Processo. Quais seriam, João? Coordenar e disciplinar a tutela processual mínima das posições dos sujeitos do processo, dos sujeitos processuais, né, que ocupam posições ativas e passivas, como será abordado em unidade posterior, não é, professor? Coordenar e disciplinar o modo de ser dos atos processuais, a disciplina geral dos atos processuais, então, também é objeto de estudo da teoria geral do processo. Contribuir, evidentemente, para a evolução do sistema processual dentro do feixe de garantias constitucionais estruturantes. Aí, porque se fala hoje, inclusive, de processo civil constitucional, né? Não se traz mais uma dicotomia como havia no passado entre processo civil constitucional, porque hoje os feixes de garantias processuais só podem ser entendidos se não sob a ótica da Constituição, né? Há um certo consenso entre os processualistas a esse respeito, não é, professor? E dirigir metodologicamente o estudo do processo, como uma grande função, digamos assim, da ciência, né, da teoria geral do processo. Veja que interessante aqui o que você disse, né? Coordenar a disciplina da tutela processual mínima dos sujeitos do processo. Os sujeitos do processo são aqueles que participam do processo, normalmente autor e réu e juiz, ou, melhor dizendo, de uma maneira mais ampla, o demandante, aquele que demanda em juízo, o demandado, aquele que, em face de quem é demandado,
é feita a demanda, e o próprio julgador. Então, esses são os sujeitos do processo, os sujeitos parciais do processo e o sujeito imparcial do processo, que está lá para dirimir a controvérsia. Então, coordenar e disciplinar a tutela processual mínima significa traduzir aquilo que aquilo que se chama de processo mínimo, ou seja, um processo de garantias mínimas, que foi muito bem tratado por Luigi Paulo Comolho. Depois nós temos também que pensar em como coordenar, disciplinar o modo de ser desses atos processuais, dessa sequência de atos lógicos e cronológicos voltados para esse processo ou para esses processos decisórios que ocorrem no processo. E também é uma função importante contribuir com a própria evolução do sistema processual, porque o sistema processual não pode ficar inerte. Nós temos que sempre nos reinventar, pensar em fórmulas adequadas de resolução das controvérsias, mas sempre tendo como premissa geral aquilo que se chama de direito processual constitucional ou garantias constitucionais estruturantes do próprio direito processual. E, por fim, trabalhar com como o estudo do processo deve ser tratado, deve ser metodologicamente tratado. E esses 4 pontos seriam as funções, seriam outras funções do direito da teoria geral do processo. E dentro do nosso plano de exposição, é importante também, não é, João, diferenciar o direito material e o direito processual. Muitos ligavam essa expressão direito substancial, não é? Eu não gosto muito, colocando direito processual como direito adjetivo, não é? Como se fosse algo irrelevante. Não, direito material e direito processual caminham juntos, porque, como eu disse, muitas vezes se aplica o processo até mesmo fora do processo estatal. Portanto, processo e direito material são importantes para o entendimento do fenômeno direito. Mas há necessidade, evidentemente, de fazer uma diferenciação entre o direito material e o direito processual. E o que poderíamos definir como direito material, João? O arcabouço normativo, né, informado pelos princípios e regras relativos aos fenômenos da vida, em todos os seus aspectos. Né, professor? Então, nós ilustramos direito à vida, intimidade, direito de família, né, o direito ao equilíbrio das relações familiares e sociais, até situações mais complexas, como estruturas de Estado, e todo Estado de Direito depende de normas substanciais regentes, né? Isso é o que caracteriza o Estado de Direito, é a obediência à lei. E essa lei é o que designa, é o que é designado como direito material substancial. Marcos regulatórios econômicos, temos direito substancial internacional. Então, o arcabouço... Direito comercial, dentro do direito comercial, direito societário, não é? Enfim, todas essas regras e princípios que acabam por disciplinar esses diferentes fenômenos que ocorrem na vida. E aí nós temos o direito material, mas também temos aqui o direito processual, que tem outra função importante, não é? Que aqui também nós estamos falando de norma, esse conjunto normativo, ou arcabouço normativo, informado pelos princípios e regras relativos ao modo prático da composição de interesses contrapostos, sobrepostos ou justapostos, informados pelo direito material. Então, há essa relação que se diz de complementariedade, eu diria de integração, não é? Aquela ideia da importância da relativização do binômio direito e processo, que já havia sido ressaltada por Francisco Carnelutti, num célebre trabalho, num importante livro chamado Direito e Processo, não é?
e também aqui por vários processualistas que já escreveram sobre o tema. Eu diria que, para lembrar aqui, a tese de doutorado do professor José Roberto dos Santos Bedac, que é Direito e Processo, é uma evidente homenagem a Carnelutti, e também outros temas. Hoje, mais modernamente, é muito comum, não é, nós analisarmos teses, dissertações de mestrado que acabam por tratando de fenômenos do direito material a partir de premissas processuais. Então, há essa relação de complementariedade ou complementaridade que é importante nessa visão de análise de certos institutos. E no direito processual e no direito material é muito comum nós verificarmos institutos bifrontes, não é, João? Institutos que tratam de normas de direito material e também cuidam do direito processual. Eu citaria aqui o direito probatório, que tem regras, por exemplo, para citar um exemplo, no Código Civil, né? Aquela presunção a respeito da paternidade daquele que se recusa a fazer o exame de paternidade. É uma regra, então, de direito processual, mas que está incerta no Código Civil, assim como nós temos regras de direito material dentro do próprio Código de Processo Civil. E isso acontece também nos outros códigos, às vezes no Código de Processo Penal, no Código Penal. E essa ideia de institutos bifrontes, ou institutos que têm aspectos do direito material e do direito processual. Responsabilidade patrimonial, por exemplo, quando se fala de fraude contra credores, de fraude à execução. Outra questão, a legitimidade, que muitos pensam que seria algo inerente ao direito processual, mas não é, porque tem que se verificar esta relação de pertinência do sujeito com o direito material, em muitos casos, e daí essa relação importante, não é, de verificação do direito material e do direito processual. É importante aqui lembrar, né, como o João, eu fiz uma antecipação aqui, de Carnelutti, não é? Lembrar, mas, por favor, João. Professor, um bom exemplo de legitimidade sob a perspectiva eminentemente material, mas colocada no Código de Processo Civil, por exemplo, são as normas que dispõem sobre os poderes de administração provisória, né, antes da instauração do processo de inventário e partilha. Isso é uma norma de direito material, dispor quem deterá a administração provisória dos bens componentes do espólio é uma norma de direito material posta no Código de Processo Civil, por exemplo. Então, mostrando com certeza. A gente vai encontrar isso, não é? E uma leitura desatenta, não é? Pensa que, quando a gente olha o Código de Processo Civil, só está vendo o processo. E não. Nós estamos vendo também regras de direito material, tem a parte de inventário e partilha no Código de Processo Civil, e vice-versa, não é? Quando a gente está olhando algumas regras de direito material que aparentemente dizem respeito ao direito material, mas que, em muitos casos, não é, nós estamos ali vendo a aplicação prática de conceitos e garantias caros à teoria geral do processo. Por exemplo, as regras do Código Civil que tratam de solidariedade passiva e ativa nas obrigações em geral. Essas normas, a disposição dessas normas interfere diretamente na delimitação dos polos, né, ativo e passivo no processo, da possibilidade de redirecionamento, né, em relação a outras pessoas que possam vir a participar do processo de maneira superveniente. Ou seja, professor, como o Carnelutti dizia, é uma complementaridade, não é possível falar em compartimentos estanques, né? Exato, e aqui entra aquela ideia de teoria circular dos planos material e processual, que foi bem ressaltada por Carnelutti, não é? Que nós já falamos, dessa obra clássica de Direito e Processo. E aí vale a pena que nós lembrarmos
desses pressupostos importantes de inexistência de hierarquia e isso que nós estamos falando de complementação ou complementariedade dos planos material e processual do direito. E o direito processual não é um fim em si mesmo, mas justifica-se pelo direito material. E o direito material justifica a projeção e a utilidade do direito processual, até mesmo nos mecanismos de resolução internos do direito material, que acabam se valendo de princípios e garantias caros ao direito processual. Isso é muito interessante, porque mostra essa relativização do binômio direito-processo, essa expressão do professor Kazuo Watanabe, e eu diria que seria melhor até falar de integração do direito material e do direito processual. E aqui vale a pena destacarmos esta constante e ininterrupta integração do direito material com o direito processual. Uma relação evolutiva e sempre procurando solucionar melhor as controvérsias, até mesmo quando há uma disciplina que aparentemente parece ser unicamente, exclusivamente do direito material. E aqui vale a pena, aqui então, essa primeira parte encerramos a respeito do direito processual e do direito material e passaremos a falar agora sobre as fases metodológicas do direito processual moderno, para falar um pouco da evolução do direito processual. E como que se deu essa evolução, João? Muitos falam em fases, não é? Fases metodológicas do direito processual, sabendo que o direito processual é uma ciência relativamente nova, que surgiu no segundo quartel do século XIX, a partir de estudos alemães, em que os autores procuraram distinguir as diferenças entre a relação jurídica de direito material e a relação jurídica de direito processual. Mas vamos lá, vamos a essas fases, João. Pois não, professora. A primeira fase é denominada... É bom recordar que estamos falando de fases modernas da processualidade, não é, professor? Mas, é isso. Coincidentemente, remontam o processo civil romano, né? Porque quando nós pensamos, por exemplo, no sincretismo processual, que era uma característica colocada pela doutrina até a obra marco do Bülow, né, que estudou o processo sob uma perspectiva científica, quando nós falamos de sincretismo, estamos remetendo à ideia que existia no Ordo Iudiciorum Privatorium, que era das leges actiones, da primeira fase, né, dos juízes privados do direito romano. Da história do processo romano. Não havia uma distinção entre o que era direito material e direito processual. Não havia essa concepção, mas evidentemente que é possível se analisar o processo romano. Se nós analisarmos muitas regras ao longo de toda a história do direito romano, nós vamos ver que existe um direito processual romano. Aliás, havia uma disciplina clássica no curso de pós-graduação na Faculdade de Direito, que era a História do Direito Processual Romano, Canônico e Lusitano, onde se estudava o processo civil romano, o processo penal romano, embora não houvesse essa concepção. Então, quando se fala em sincretismo, que é aquela fase antes da autonomia ou pré-autonomia, não há uma distinção entre o que é direito processual e o que é direito material. O direito processual é concebido como algo íncito ao direito material, imanente ao direito material. Aí isso seria a fase imanentista, que chamam, não é? Fase do praxismo processual. Se nós pegarmos, por exemplo, a legislação lusitana, as ordenações, o primeiro livro compilação lusitana, o livro das leis e posturas, depois as ordenações afonsinas, as ordenações manuelinas, antes o Código Sebastiânico, depois das ordenações manuelinas, as ordenações filipinas, que foram aplicadas aqui no Brasil, não é que nós não vamos enxergar normas de caráter processual.
sim, nós conseguiremos, porque hoje já há uma visão do que é processo e do que é direito material. Mas é evidente que existiam inúmeras regras sobre o direito processual. E só que não havia essa distinção clara de duas ciências autônomas, que isso só viria a acontecer depois dessa primeira fase, que é essa fase sincrética, ou fase imanentista, que é a segunda fase, a chamada fase autonomista. E o que é essa fase, João? A fase autonomista, professor, muito basicamente na doutrina existe um consenso em delimitar como marco teórico fundamental a obra do Bühler, né? Ele tratou da teoria das exceções processuais e dos pressupostos processuais, fazendo então uma nítida distinção entre direito material e direito processual, né? Então, essa visão científica, contrapondo-se à compreensão do direito processual como sendo a própria articulação do direito material no processo, ela passa a ser abandonada, por isso que a doutrina chama de fase autonomista, ou conceitual, ou científica, porque abrandou-se essa ideia sincrética e imanentista anterior e começou-se a estudar os fenômenos processuais sob uma ótica independente, digamos assim, não é? Então, É verdade. Essa obra seminal, não é? Traduzida, inclusive, uma obra em alemão, traduzida para o espanhol, traduzida também para o português, de Oscar von Bülow, acaba sendo o grande marco, não é? Da fase autonomista ou conceitual, que é uma fase marcada por um processualismo muito latente de depuração dos conceitos importantes e caros para o direito processual. É nessa fase que surgem as ideias de pressupostos processuais, de condições da ação, de grandes conceitos a respeito da competência, não é? Temas importantes ao direito processual e que foram esmiuçadíssimos nessa primeira fase, que, como eu disse, foi inaugurada na Alemanha. Esse estudo foi o primeiro estudo, seguiram-se outros, não é? Poderia citar aqui Winscheid, por exemplo, não é? Citar outros, lembrar de outros, não é, João? Estudos a respeito do tema, e evidentemente que foi extremamente importante para que o processo acabasse se consagrando como uma ciência autônoma, porque daí se fala em fase autonomista, ou fase conceitual, ou fase científica do direito processual. E essa fase caracterizada pela independência do direito processual como uma ciência autônoma a partir do estudo de conceitos importantes e relevantes ao direito processual, e onde se traçou justamente essas colunas que eu mencionei relativas aos institutos fundamentais do direito processual: ação, exceção, processo e jurisdição. E aqui vale a pena, então, sempre lembrar desses estudos, sempre importantes estudos, e vale a pena aqui sempre aqueles que quiserem se aprofundar no estudo do direito processual, lerem esses clássicos, esses chamados clássicos. E essa doutrina desenvolvida na Alemanha, como eu disse, na segunda metade do século XIX, acabou vindo a influenciar de forma muito intensa a Itália. E lá surgiram muitos estudiosos do processo. Eu destacaria aqui, em primeiro lugar, Ludovico Mortara, depois Giuseppe Chiovenda, mais tarde, já mencionei, Francisco Carnelutti, depois Piero Calamandrei, Enrico Túlio e, finalmente, Enrico Túlio Liba,
que, durante a Segunda Guerra Mundial, se refugiou aqui no Brasil e fundou aquilo que chamamos de Escola Processual São Paulo. Ele chamava estudantes interessados no estudo do direito processual na sua casa para ler os grandes clássicos, os temas mais relevantes e atuais do direito processual. E daí, essa geração aluna de Lima formou inúmeros outros professores, e aqui eu citaria os autores do Teoria Geral do Processo, já mencionados, Antônio Carlos Araújo do Sintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Dinamarco. Mas essa fase autonomista, portanto, teve uma grande relevância. E vale aqui a gente entrar na terceira fase, não é? Que eu diria aqui que teve importância muito grande, Mauro Capelletti. Mas vamos lá, João, fale aqui sobre essa terceira fase muito interessante, que começa, não é? Na verdade, a gente poderia dizer que começa no final da década de 50, em Florença, quando Calamandrei começa Calamandrei não, desculpe, quando Capelletti, aluno de Calamandrei, começa a estudar o direito processual e começa a se dedicar a escrever estudos sobre o tema. Fala-se de uma fase teleológica, instrumental, não é, professor? Até discutiremos se essa fase é atual ainda ou não, se já houve a superação por uma quarta fase, né? Alguns falam em quarta, quinta fases, mas fato é que a importância dessa fase teleológica instrumental, ela é percebida até hoje, inclusive na edição do nosso último Código de Processo de 2015. Né? E eu acredito que seja, na verdade, uma consequência do radicalismo da forma, até um certo apego à forma exacerbado que a cientificidade em excesso da fase anterior conceitual acabou provocando. É natural que assim o seja, né? Os processualistas anteriormente, antes de se falar desse momento ético do processo, desse renascimento do processo compreendido em seu viés teleológico, estavam muitas vezes mais preocupados com o direito processual do que com o direito material de fundo. Né? Então, os processualistas, em meados do século XX, começaram a se debruçar também, para entender a ciência processual, se debruçaram sobre os conflitos e sobre a jurisdição. Então, fala-se comumente de um deslocamento do polo metodológico, que antes era para a ação. Então, na fase autonomista, concentravam-se estudos sobre a ação e seus fenômenos, e sobre a relação processual, e os processualistas, a partir de então, na fase instrumental, começaram a preocupar-se com a jurisdição. Não temos, processualistas não passaram a não se preocupar mais apenas com a ação, com o processo, mas também com a jurisdição. É interessante que eu diria o seguinte, na segunda fase autonomista, houve um exagero, como você bem disse, nessa elaboração dos conceitos do direito processual. O direito processual ficou olhando para si só, sem procurar saber o porquê da sua existência. E aí entra uma nova fase que começa na Itália, como eu disse, com Mauro Capelletti. Já um pouco o Calamandrei já começava a fazer isso, não é? Lá atrás, um pouquinho, se perguntando, fazendo questionamentos do porquê do processo. Mas essa fase teleológica ou instrumental ganha contornos muito fortes a partir de Mauro Capelletti, e aqui no Brasil, a partir dos estudos aí, da professora Ada Pellegrini Grinover, do professor Cândido Dinamarco, principalmente, que a tese dele que se chama Instrumentalidade do Processo, com uma preocupação a respeito dos objetivos, dos escopos, afinal de contas, para que serve o processo? Aqui existe o processo. Então, houve nesta fase teleológica ou instrumental a definição dos objetivos do processo, dos escopos, para dizer que o processo tem por objetivos sociais, políticos e jurídicos. Eu diria que a fase teleológica ou instrumental é marcada claramente e exclusivamente, João,
pela definição dos escopos. E isso está bem ressaltada na obra de Dinamarca, que eu mencionei, Instrumentalidade do Processo, para dizer, olha, aqui existem escopos sociais, como a educação, a pacificação por meio do processo, com a definição de qual das partes tem razão. Então, um escopo social, da pacificação social com justiça, depois o escopo político, que é uma forma que o processo se revela como uma forma legítima do controle social, e isso se dá principalmente em razão da existência da motivação das decisões, porque acaba sendo a exposição das razões pelas quais um julgador decidiu de uma forma e não de outra, acaba sendo um elemento político de estabilização das relações sociais, e também aqui o escopo jurídico, que é justamente verificar a real vontade do direito material. Então, isso também passa a ser um objetivo do direito processual. Mas as fases seguintes, não é, João? As fases seguintes já são fases aqui mais evoluídas do direito processual, que passam a se preocupar justamente com a efetividade do processo, ou seja, como que o processo pode melhor ser utilizado para se verificar a real vontade do direito material. Aqui me valendo até de uma palavra, de uma das palavras de Chiovenda, verificar a vontade concreta da lei, não é? A efetividade do processo. E aqui eu lembro também do trabalho do professor Bedak, que fala da efetividade do processo, e a obra seminal do saudoso professor, meu colega de pós-graduação, era mais velho, professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, não é? Que falava do formalismo valorativo na sua obra sobre o formalismo no direito processual. Né? E hoje se fala de instrumentalidade constitucional, aproximação do processo da Constituição, neoprocessualismo. Nós estamos, então, vivendo uma fase muito interessante da preocupação do processo como um método adequado para a resolução das controvérsias. E essa força expansiva do direito processual em relação a todo e qualquer método de resolução das controvérsias. Nesse sentido, vale a pena a gente lembrar desta nova visão do processo. Mas vamos lá falar sobre os escopos do processo, né? Vale a pena aqui você mencionar, né, João? Aqui, sintetizando aqui e, evidentemente, tratando outros pontos aqui sobre os escopos e a instrumentalidade do processo nessa primeira parte aqui, nessa primeira tela, para expor justamente os escopos sociais e políticos do processo. Professor, o convite à leitura da obra do professor Dinamarco é realmente a obra Instrumentalidade do Processo, é uma chave mestra para a compreensão desses escopos, né? Então, é evidente que, para entender bem essa passagem de uma instrumentalidade eminentemente ética para uma nova instrumentalidade que tem sido nomeada de variadas maneiras, de variados modos, de acordo com a corrente doutrinária. O senhor mencionou, por exemplo, a expressão usada pelo professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, né, formalismo valorativo, que bebe da fonte de outro professor gaúcho, o professor Galeno Lacerda, né? Galeno Lacerda, tem dois livros, comentários ao Código de Processo Civil, que eu recomendo. Inclusive, um deles justamente é dividido em coautoria com o então jovem professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Depois, essa edição da Forense foi até revisada pelo professor Carlos Alberto, e a parte introdutória sobre as medidas de urgência, a tutela de urgência, bem interessante. Recomendo vivamente
palavras iniciais desse livro que foi escrito em relação aos comentários do Código de Processo Civil de 1973, na parte do processo do livro 3 do Código de Processo Civil de 73, processo cautelar. Vale a pena. Agora não estamos mais preocupados na instrumentalidade atual apenas com os meios, né? Mas os processualistas se preocupam com os resultados, que devem ser crivelados sob a ótica dos valores constitucionais, né? Isso é muito importante no desenvolvimento de novas disciplinas que respondem a novos desafios da sociedade, né? O processo estrutural, por exemplo, é um exemplo, né? Um exemplo, o avanço das tutelas dos direitos e interesses transindividuais, a complexidade dos conflitos tem reclamado uma repaginação, digamos assim, da instrumentalidade, né? E o avanço dos escopos políticos do processo, para mim, a par dos escopos sociais, é o que denota esse novo momento, digamos assim, né? Que é de instrumentalidade. Acredito que estamos nessa fase de instrumentalidade do processo, mas é uma instrumentalidade agora constitucional, né? O professor Salles, professor da casa, fala em instrumentalidade metodológica. A professora Ada Pellegrini Grinover também fala, citando o professor Salles, fala de instrumentalidade metodológica. Mas é isso, no fundo, é dizer que o processualista não está mais voltado para garantir resultados, garantir meios que se valham à efetivação dos direitos, mas também está preocupado com os resultados, se esses resultados são legítimos sob a ótica constitucional, ou seja, tanto meios quanto resultados têm que ser valorados segundo o prisma de garantias constitucionais. Daí se falar em um formalismo valorativo, na expressão do professor Carlos Alberto Alvaro, né, e que me parece adequada, compreendida dentro desse redimensionamento, que não é a superação da instrumentalidade, mas é a reafirmação da instrumentalidade do processo, professor. Perfeitamente, João. E aqui vale a pena, não é? A gente sempre destacar esse estudo clássico de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, esta obra que foi premiadíssima do formalismo no processo civil, vale muito a pena, recomendo muito esse livro, embora escrito sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, é um livro reverenciado e que acaba destacando esse aspecto valorativo e principalmente evidenciando, não é, João, a importância da observância do contraditório não meramente formal, mas substancial no processo, de modo a permitir que todos aqueles que acabem por se sujeitar à decisão judicial possam influenciar legitimamente na convicção do julgador. Então, vale aqui a gente lembrar desses escopos sociais e políticos, e para também, em seguida, tratar do terceiro escopo, que é o escopo jurídico do processo, que eu já mencionei, que é aquela ideia da atuação da vontade concreta da lei, ou, para me utilizar da expressão de Chiovenda, ou atuação da vontade concreta do direito. A definição desses escopos decorre de uma tomada de posição pela teoria dualista do direito que se contrapõe à unitária. E, afinal de contas, João, o que é essa teoria unitária do direito e o que é essa teoria dualista do direito? É uma dicotomia histórica na ciência processual, não é, professor? Cujos protagonistas foram dois dos grandes processualistas italianos do século passado, Chiovenda e Carnelucci, sobre a efetividade do direito material, independentemente do direito processual. Porque, na visão do Carnelucci, adotando uma teoria, digamos assim, unitarista, né? Uma visão constitutiva do direito em relação a essa dicotomia direito material e processual, sem o processo, o direito material seria ineficaz. Ele fala até inexistiria sua efetividade. Para o Chiovenda, não. Para o Chiovenda, a existência do processo era dual em relação à existência do direito material. Então, ele tem alguns chamam de teoria declaratória do direito, porque o processo, na verdade, quando
atua por intermédio da tutela jurisdicional e não está criando direitos, né? Mas está atuando concretamente aquilo que está posto na norma substancial. É uma dicotomia histórica, hoje ela deve ser vista com certas ponderações, mas eu acho muito... Temperamentos, não é? Sim, perfeito. Mas o que eu acho interessante, professor, é perceber que eu acho que nem Carnelucci nem Chiovenda, em termos teóricos, poderiam responder à perspectiva atual. Porque na perspectiva atual, o processualista, quando ele se preocupa com o conflito sob a perspectiva, por exemplo, profilática, de evitar o conflito, ele não está se afastando do processo. Ele está fazendo uma afirmação do direito material por intermédio da ciência processual. Quer dizer, então, eu acho que a necessidade... Isso prova a minha teoria da integração do direito material com o direito processual, e não relativização, como diz o professor Kazuo Watanabe, mas uma integração do direito material e do direito processual. Não é essa ideia de estabelecer dois planos em compartimentos estanques, que é a teoria dualista, que coloca essa perspectiva em dois planos, direito material e direito processual, ela, a meu ver, está equivocada. É certo que, em alguma medida, o direito processual não cria novos direitos, mas eu já colocaria em xeque essa própria afirmação. A sucumbência, por exemplo, me valendo do clássico livro de Chiovenda, a tese dele sobre honorários advocatícios, não é? Ele se coloca aqui como o processo criando direitos. Aquela afirmação dele era relativa. O processo não é fonte autônoma de direitos, não pode criar direitos, como algumas vezes, em alguns casos, a gente vê que juízes erram e erram feio, não é? Criando direitos a partir do processo. O processo, já dizia Chiovenda, não é fonte autônoma de direitos. Mas, por outro lado, em alguns casos, em algumas situações previstas em lei, é possível que o direito crie direitos. Por exemplo, na sucumbência, nos honorários advocatícios, a condenação em honorários passa a ser criada pela existência do processo, ou a litigância de má-fé, ou a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, aqui, eu diria que aqui o processo passa a ser uma fonte primária do direito, então o processo passa a ser fonte de direito aqui, o que acaba sendo relativizando essa regra de que o processo não é fonte autônoma de direitos. Mas vamos lá, João. Um exemplo, acho que didático. Quando o processo é moroso, demora décadas, ele não atua sobre as expectativas normativas dos jurisdicionados? Ele não está criando direito, por exemplo, ao aplicar ao credor da fazenda pública um deságio enorme, justamente porque, por força do processo, o credor prefere abster-se de parte do direito material a esperar todo o tempo de tramitação. Quer dizer, nós temos uma série de provocações e exemplos práticos que demonstram que não há essa nem dualidade, nem unitariedade, né? Há uma atuação integral, como o senhor se refere, né? Integral, da integração. Com certeza, com certeza. Eu acho que é interessante você falar isso, que eu acabei de me lembrar de um estudo antigo, do começo do século passado, de Enrico Finzi, que falava sobre o dano marginal do processo, não é? Então, o dano marginal do processo, que depois foi citado por Calamandrei e depois citado por Ítalo Andolina, por tantos outros, que essas situações substanciais provocadas pelo processo, não é? O processo de depauperamento do credor, que demora a receber aqueles valores a que tem direito, isso tudo são danos provocados no processo, terríveis, atuando sobre a vida das pessoas, e são danos marginais, que correm à margem do processo. E ali vale a pena a gente sempre lembrar.
Mas vamos falar um pouquinho, então, agora, sobre a instrumentalidade do processo, não é? E aqui vale lembrar um autor português conhecido, Lebre de Freitas, né? João, que falava que o processo, como instrumento, é um conceito tautológico. E por que seria, João? Ele parte de uma análise etimológica, né? Porque processo é procedere. Então, dizer que o proceder é instrumental é tautológico, né? É redundante, né? Afirmar que processo... Vindo do latim procedere, que significa caminhar, não é? É evidente que a palavra é tautológica, não é? Ligar processo ao instrumento ou ligar processo à instrumentalidade. Perfeitamente. É como dizer que o passo serve para andar, né, professor? Caminhando o caminho, não é? Mais ou menos isso, não é? Exato. Essa que é a Essa, observação do professor Lebre de Freitas. e essa noção, não tem que ser ligada a um raciocínio teológico, da importância de se verificar o objetivo, que leva em conta aqueles propósitos que norteiam o direito processual, em contraposição àquela fase autonomista, científica anterior, aquela ciência que só olhava para o próprio umbigo, não é? Que a ciência em si mesmada, como a gente vê isso na academia, não é? Aqueles olhares para si, não é? E aí entra a ideia importante de Galeno Lacerda, não é, João? Que é bem interessante e acho que extremamente atual no panorama nosso atual, que é ligar a instrumentalidade do processo à natureza ética do processo. E aí vale a pena verificar esse importante redimensionamento da noção do acesso à justiça, retratado naquela célebre obra de Mauro Capelletti e Brian Garth. Começa naquele projeto Florença, de 1973, e hoje está consubstanciado naquele livro Acesso à Justiça, e que há o abandono dessa ideia de um acesso formal, dogmático, para se pensar num acesso material substancial, acesso àquilo que você bem pontuou, dos resultados, daquilo que pode ser efetivamente afetado na vida das pessoas. E aí há esse correspondente deslocamento, não é, do polo metodológico da ação, mas também dos institutos fundamentais de direito processual, vistos do ponto de vista apenas, diria, conceitual, para uma fase instrumental com a colocação da jurisdição no centro do sistema, mas que hoje também não é mais, não é? Porque a jurisdição já não é mais, já não está mais no centro do sistema. Daí, na minha percepção, ter já sido passada essa fase instrumental do processo para uma fase nova aí, de efetividade do processo, ou diria o neoprocessualismo, que é uma fase marcada por outras, pela visão de outros métodos igualmente ou até mesmo mais eficientes de resolução das controvérsias. E passamos, então, a ter essa ideia do processo civil de resultados, hoje criticada por autores filiados a correntes mais garantistas, que é aquela crítica do ativismo judicial, você exacerbar o ativismo judicial. Eu acho que pensar nos resultados é importante, mas não, o resultado não pode ser um rolo compressor passando por garantias. Quantas vezes a gente não vê juízes que querem chegar a um determinado resultado e passam um rolo compressor no processo para se chegar àquele resultado. Ou, ao contrário, pior ainda, exacerbam certos instrumentos processuais para prolongar o processo, para chegar num resultado que ele reputa como mais condizente. Por exemplo, aquele juiz que fica com
pena dos devedores e começa a criar óbices e embaraços para que o processo se realize na função de viabilizar a satisfação do credor. Mas, professor, me permita, essa crítica que se faz, ela me parece um pouco injusta, porque a culpa do excesso de poder, do abuso de poder, do desvio de poder, não é da norma processual, mas é do sujeito. Há mais uma teoria política. Do ser humano, né? Do ser humano. Do ser humano, não é a teoria processual que responde única e exclusivamente a esses fenômenos. Né? Porque se coloca... Freios e contrapesos, normas para um devido processo legal, nós temos. O que nós temos aí é uma desconsideração, às vezes, do julgador em relação ao que está dito na própria lei, na vontade concreta da lei. Então, ele acaba colocando ali alguns conceitos amplos, etéreos, para justificar a sua decisão, passando por cima de normas que estão claras no direito material e até mesmo no direito processual. Eu estou me lembrando do professor Barbosa Moreira, que respondia a essa crítica de que normas processuais, por exemplo, editadas sob estados totalitários, seriam normas processuais inadequadas sob a perspectiva democrática. E o professor Barbosa Moreira, aquele artigo que está nos temas, né, o privatismo no processo civil, dizia não, responsabilidade não é da norma processual. É preferível um bom exercício do poder na mão de um bom magistrado a uma norma excelente que seja mal aplicada ou não seja observada. Então, com certeza. Né, estou me lembrando dessa... Eu me lembrei agora também de críticas que se fizeram depois, né, de falecido Aquiovenda, quando ele destacava a oralidade, que ele estaria a serviço do sistema totalitário, porque com a oralidade isso daria espaço ao magistrado para ele comandar as decisões, não é? Quando, na verdade, não é isso. O que a gente verifica é que a oralidade tem por base a melhor instrução da causa, para que haja um melhor conhecimento dos fatos. E hoje, mais do que nunca, e isso, a nossa aula aqui é uma prova disso, estamos gravando, não é? Então, os registros hoje podem ser feitos, como acontecem, por exemplo, nas audiências, seja em processo estatal ou em processo arbitral, gravadas, onde se fica tudo absolutamente registrado, inclusive as percepções dos julgadores, inclusive o mau uso do processo durante a audiência por meio de posturas autoritárias. Então, hoje, se toma muito mais cuidado, evidentemente, com os meios eletrônicos e há uma clara tendência à valorização da oralidade, até porque os meios modernos e eletrônicos viabilizam a gravação daqueles registros que eram unicamente orais. E até mesmo aqueles problemas das atas resumidas nos juizados especiais, cíveis, muito criticadas, me lembro do professor José Inácio Botelho de Mesquita criticando essa possibilidade na lei dos juizados especiais de o juiz fazer um resumo do que aconteceu na audiência. Isso hoje em dia ficou de lado, porque hoje é possível se gravar toda e qualquer audiência. Os registros estão ali para serem feitos. E aqui entra essa ideia moderna de se falar de efetividade, segurança e técnica processual. E vale a pena que a gente falar um pouco, não é? Então, dentro daquela ideia de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, é preciso lembrar que o direito processual disciplina as formas, mas modernamente não abarca formalismos, ou seja, aspectos negativos da autonomização ou fase científica do processo, ou, digamos, um processualismo exacerbado. Não. As formas são necessárias justamente para proteger as partes. E, como diz o professor Dinamarco, a forma processual constitui um penhor claro da segurança e da liberdade das partes. E vale lembrar aqui também, o professor Bedak, que a forma, na medida certa, é instrumento de garantia constitucional devido ao processo legal,
E o excesso de forma, burocratização, ao contrário, constitui óbice à garantia constitucional. E vale a pena também lembrar que a técnica processual, a importância da técnica processual, revela as particularidades procedimentais, as estratégias e opções legais para a disciplina das normas de processo. E os objetivos finais da técnica processual estão ligados ao equilíbrio entre segurança e efetividade. Não queremos ter um processo demorado e que venha a dizer, lá no fim, depois de 100 anos, qual das partes tem razão, sem pensar num processo efetivo, ou diria até eficiente, como está dito na parte geral do Código de Processo Civil. E aqui se está, não uma eficiência a todo custo, mas quando se lê eficiência, se está lembrando desses dois postulados da segurança e da efetividade. E eu acho que o Código de Processo Civil, quando trabalhei na comissão, não é, de elaboração do CPC, quisermos colocar esse princípio da eficiência para justamente revelar essa ideia de segurança jurídica e efetividade. E vale aqui a pena a gente passear um pouco, não é, sobre os institutos fundamentais do direito processual, tratando primeiramente da jurisdição, não é, João? E aí, o que seria jurisdição? Tem tantos estudos sobre jurisdição que vocês vão encontrar hoje, né? Eu poderia citar aqui o clássico estudo sobre jurisdição voluntária, de José Frederico Marques, poderia citar o trabalho de Atos Guzmão Carneiro, saudoso ministro do Superior Tribunal de Justiça, Atos Guzmão Carneiro, que tanto fez pelas reformas processuais ocorridas no CPC de 73 e também chegou a trabalhar na comissão do Senado do CPC de 2015, jurisdição e competência, e tantos outros estudos. Mas o que vem a ser jurisdição, João? É um poder? O que é? Ela integra a atividade jurídica das instituições de poder, né, professor? Aí já há um redimensionamento do próprio conceito, né? Na origem, né, jurisdição vem de jurisdictio, que significa dizer o direito. Mas hoje, evidentemente, que não há possibilidade de se entender a jurisdição como apenas declarar o direito. Na verdade, isso é muito maior, não é? E aí vem uma ideia que se sagrou, digamos, conhecida no livro Teoria Geral do Processo, mas que hoje já é criticada, né, João? Qual é essa ideia ligando justamente jurisdição a poder, função e atividade? Há uma trilogia, digamos assim, clássica, né, bem colocada na obra Teoria Geral do Processo, que seria expressão de poder, exercício de função e, ao mesmo tempo, uma atividade, né? Então, citando os professores como expressão de poder, seria manifestação do próprio poder estatal. Mas recordando que a jurisdição hoje não está distrita apenas à esfera estatal, né? O exercício da jurisdição é muito mais amplo. Conceituado, então, como expressão de poder, como capacidade de decidir imperativamente, impor decisões. Recordando que também essa questão deve ser revisitada, porque a jurisdição não decide mais apenas imperativamente, mas conduz à autocomposição. E tem, por isso que a professora Ada Pellegrini Grinover fala, vamos substituir o poder pela garantia. Porque exato. O que a jurisdição quer hoje é ser garantia antes de poder. Então, quer dizer, essa clássica noção de poder, função e atividade foi ultrapassada. Essa ideia é muito ligada ao processo estatal, como você bem disse, poder como manifestação do poder estatal, conceituado a partir da capacidade de decidir imperativamente e impor a decisões. Na arbitragem, por exemplo, não tem esse império, essa capacidade de impor as decisões, mas tem jurisdição, porque os árbitros decidem imperativamente, não é? Então, já começava aqui um certo balanço aqui nesse conceito clássico ligando jurisdição a poder. Mas persiste essa ideia de função e atividade, porque como função, a jurisdição expressa justamente o encargo que tem os órgãos decisórios, eu não diria que estatais, de promover a pacificação de conflitos interindividuais
e plurindividuais, mediante a realização do direito justo, aí sempre pelo processo. E como atividade, esse complexo ou conjunto de atos do julgador, e aqui na visão clássica da teoria geral do processo, juiz no processo, eu diria o complexo de atos do julgador no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe compete. E aí vem essa posição nova da professora Ada Pellegrini Grinover, fazendo uma autocrítica, não é, desse conceito por ela dado no clássico Teoria Geral do Processo, para dizer, não, nós temos que suprimir, como bem disse o João, essa ideia de poder, para colocar como a jurisdição como garantia. E aí entra essa função de garantia voltada justamente para comatar, em especial no caso do direito brasileiro, as lacunas contingenciais, que, como reconhecido na doutrina, são sempre reparáveis, pois se trata de aplicar a norma constitucional. Então, a função de garantia da jurisdição de tentar resolver as controvérsias, que por um mecanismo não tratado diretamente pelo Estado, como acontece na conciliação e na mediação, onde não há propriamente a participação do Estado, mas pode se inserir no bojo do processo, não há problema, mas que, na visão moderna, mais atual da professora Ada Pellegrini Grinover, aqui nós teríamos o exercício da jurisdição, porque o Estado, na verdade, incentiva esses métodos de resolução das controvérsias não adjudicadas pela conciliação ou pela mediação. Mas vamos falar dos outros institutos fundamentais, não é, João? E aqui, falar aqui sobre ação, defesa ou exceção e processo. E ação, não é, seria o poder ou direito de obter um pronunciamento do julgador a respeito de uma determinada pretensão, independentemente de esse pronunciamento ser favorável ou desfavorável àquele que formulou o pedido, aquele que pede, aquele que o pede ou aquele que o pleiteou. Então, esse seria o conceito de ação como poder ou direito. Eu diria que ele é direito, mas é também poder, porque depende do exercício por parte do demandante, uma vez que o Estado não inicia um processo esponte própria. Nós vamos ver um pouco isso em outro de nossos encontros, mas, na realidade, o processo nunca vai se iniciar a partir do Estado. O Estado é provocado. E, como um poder ou um direito equivalente, nós temos a defesa ou exceção, que é essa faculdade ou essa possibilidade de resistir à pretensão deduzida em juízo, aquela pretensão posta em juízo, com essa ideia íncita de igualdade processual, de isonomia processual. Então, se incluiu a exceção ou a defesa nessa trilogia clássica que ligava apenas os institutos fundamentais como sendo jurisdição, ação e processo. Então, a defesa passa a ser também um instituto fundamental do processo muito importante e nós não podemos pensar unicamente naquela crítica do processo civil do autor, onde sempre o autor tem razão. Nem sempre o autor tem razão. Muitas vezes o réu tem ação, tem direito. Mas, digamos assim, estatisticamente, né, João, normalmente o autor tem razão, porque o autor já entra numa situação de desvantagem, de descumprimento de uma norma de direito material e querendo uma solução por parte de um julgador, seja ele pelo juiz estatal, seja pela arbitragem. Então, ele já entra numa situação de tremenda desvantagem. E isso o professor Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni, ao estudar a tutela antecipada, colocou em valorização essa ideia de descompasso entre o autor e o demandado, que o autor sempre
sempre não, diria, na imensa maioria dos casos, já entra numa situação de tremenda desvantagem, não é? Uma vez que tem que reclamar uma posição por parte do julgador, e essa situação muitas vezes acaba gerando danos terríveis, principalmente ao demandante, como eu falei, do dano marginal do processo, que também ocorre para o réu, mas, como eu disse, nessa obra Tutela Antecipada e nos outros estudos de Luiz Guilherme Marinoni, se coloca essa ideia de um descompasso entre as posições de demandante e demandado. E aqui vale, portanto, não obstante essa importância desses dois institutos fundamentais do direito processual, pontuar esse desequilíbrio que, por outro lado, parte da doutrina critica essa posição de Marinoni, dizendo, olha, não adianta só ver o processo civil do autor, ou o processo do autor, ou o processo do demandante. É preciso verificar o processo numa posição de justa igualdade ou isonomia. Mas tem que se levar em consideração esse dano decorrente da demora do processo, que geralmente atinge de maneira mais comum o autor da demanda. O que você acha dessa posição aqui? É um dado sociológico, né, professor? Até por imperativo de boa-fé objetiva, pressupõe-se que quem promove a demanda, quem pede, tem uma razão de ser, né? O sujeito, essa é uma premissa que pode ser afastada, né? Mas a boa-fé objetiva, regente das relações sociais, assim estabelece. Daí essa coincidência estatística de haver um maior número de procedências, né, em demandas, mas eu acho que varia muito de acordo com o tipo de conflito envolvido, porque nem todas as demandas funcionam na base do tudo ou nada. Voltando ao professor Capelletti, né, a Mauro Capelletti, em meados do século, já identificando que a tutela jurisdicional tem de se voltar também aos conflitos complexos, né, cujas soluções, aos conflitos policêntricos, cuja solução dada pelo órgão jurisdicional tem de se atentar a essa complexidade. Então, hoje nós temos uma tutela jurisdicional muito mais voltada a compor adequadamente do que dizer quem tem razão exatamente, né? Muitos juízes percebem isso, né, e procuram solucionar a controvérsia fora até dos limites da lei. Isso é muito ruim quando procura fazer um juízo de equidade, né? Eu tenho um pouco de repulsa a isso, né? Mas a gente vê algumas posturas de certos magistrados dizendo as partes se merecem. Não é bem assim, você tem que encontrar uma solução adequada para a controvérsia, que não significa julgar totalmente procedentes todos os pedidos, mas também não significa se chegar e colocar as partes no mesmo patamar, e muitas vezes as partes são completamente diferentes, e numa visão muito assim míope, né, acaba tendo uma visão equivocada do fenômeno processual e que exige uma justa composição da lide, do conflito de interesses, qualificado por pretensões resistidas ou insatisfeitas. E aí entra essa visão moderna, não é, do processo cooperativo, do processo como instrumento de cooperação entre o juiz e as partes litigantes. Essa visão exposta por Dinamarca, mas que já vem do próprio CPC de 2015, na elaboração do CPC, que se colocou aqui, justamente se evidenciou a ideia da importância de um processo cooperativo, de se evitar abusos, e o juiz também ser um sujeito desse instrumento ético que deve ser pautado pela cooperação. Finalmente, aqui, vale a pena a gente terminar falando sobre a clássica lição de Fazzolari, está em outros livros de Fazzolari. Aqui citamos aqui apenas um artigo publicado no Novissimo Digesto Italiano, que fala de processo, onde Hélio Fazzolari, professor
da Universidade de Roma, La Sapienza, definiu o processo como um procedimento em contraditório, não é? Havendo apenas uma contraposição conceitual, apenas aparente. A ideia, então, moderna de processo é a ideia de processo como procedimento em contraditório, e concilia essa dicotomia conceitual e, ao mesmo tempo, inclui a garantia fundamental do processo civil e processo penal constitucional o contraditório, que é elemento essencial para a designação do instituto processo. Quando se pensa em processo, nós temos que pensar num procedimento, numa sequência de atos lógicos e cronológicos, com a observância do contraditório, sem o qual, não é, nós não temos uma decisão legítima. Ou seja, o procedimento em contraditório legitima o resultado. É aquela chamada legitimação pelo procedimento, fazendo menção à obra de Niklas Luhmann. Vale a pena aqui também os alunos estudarem um livro de filosofia do direito, praticamente, não é? A ideia de se legitimar as decisões por um procedimento pautado pelo contraditório, não é? E com isso aqui nós encerramos a exposição de hoje da teoria geral do processo. É preciso lembrar também aqui uma proposição que fizemos em relação ao seminário, que é o nosso último slide aqui, que trata justamente de temas interessantes, não é? E aqui vale a pena apenas fazer menção aos temas colocados aqui para discussão, que é o seminário 1, aqui uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, da 4ª turma, no agravo de instrumento, no agravo de recurso especial número 1.856.507, do Paraná, relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, e a pergunta seria: a decisão do STJ foi correta ao exigir à parte interessada a comprovação de prejuízo concreto decorrente do depósito extemporâneo do rol de testemunhas? Em que medida essa decisão equaciona as regras processuais que visam a conferir segurança, como a fixação do prazo legal para o depósito do rol de testemunhas e efetividade do processo? Tem muito a ver com o devido processo legal e com a necessária observância das formas, mas vamos deixar aqui para a discussão. O segundo seminário trata de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do Pleno, no agravo regimental na reclamação 1132 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Celso de Mello, e aqui se indaga-se, na opinião do grupo, à luz do juízo de ponderação realizado pelo Supremo Tribunal Federal, julgados ou precedentes com eficácia vinculante podem ser inobservados pelo Poder Judiciário sob a justificativa da efetividade do processo. No caso apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, poderíamos concordar com a decisão adotada? O terceiro seminário diz respeito a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, Corte Especial, no mandado de segurança 20.873 do Rio Grande do Sul, de relatoria da ministra Laurita Vaz, e aqui se pergunta se, à luz das premissas que embasaram o julgamento, o processo não é jogo de espertezas, mas instrumento ético da jurisdição para efetivação dos direitos da cidadania, a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi correta. E por que foi correta? E, finalmente, a última decisão aqui que foi separada é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial número 1.770.863 do Paraná, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, e a pergunta é: considerando os critérios distintos entre normas de direito material e de direito processual, poderíamos concordar com a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça ao considerar como norma de direito material o prazo disposto no artigo 3º, parágrafos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 911, de 1969, que trata da alienação fiduciária dos bens
móveis. Então, essas são as indagações para que todos possam refletir sobre os temas que foram tratados nessa exposição, nesse encontro. Eu quero aqui prestar meus agradecimentos sinceros ao João Monteiro, muito bom revê-lo, e quero desejar a todos que nos estiverem ouvindo nessa exposição que ampliem seus estudos e que se aprofundem nos estudos de direito processual. Passo a palavra aqui ao João para as suas considerações finais. Em seguida, eu me despedirei. Professor, quero agradecer a esse profícuo diálogo. É sempre uma honra acompanhar as suas exposições. Não falo isso apenas como ex-orientando, mas porque conheço a excelência do seu magistério e sou um grande admirador dessa vocação, né, que o senhor tem ao magistério. Então, fico muito honrado, muito feliz, conte sempre comigo. Estarei em sala de aula também para os debates dos seminários. E é isso. Vamos em frente. Com muitos estudos, é a primeira unidade de muitas que virão no estudo do direito processual. Com certeza, João, quero reiterar meus agradecimentos. Muito obrigado. É sempre um prazer fazer esse diálogo, esse debate, e tenho certeza de que essa nossa exposição será muito útil a muitas pessoas, e essa é a felicidade do professor. Muito obrigado a todos e vamos em frente, como bem disse o João.